Voltando agora para o nosso segundo episódio do nosso podcast, Acadêmicas da Justiça, nós vamos continuar a falar um assunto de extrema importância, a pessoa do idoso. Só para a gente se situar, né, a pessoa idosa é o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos. Eu me chamo Isineila e já já nós voltamos com o nosso debate. Roda a vinheta. Bom, no primeiro episódio, foi falado sobre os direitos do idoso, né? E nada melhor do que envelhecer bem e ser um conhecedor dos direitos. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, dá uma passadinha lá para conferir, ok? Nesse momento, nós vamos falar sobre o crime contra o idoso. O crime contra a pessoa idosa, melhor denominar assim, né? E para isso, nós temos duas convidadas especiais aqui. Elas são acadêmicas do curso de Direito, do 8º período, da Faculdade Ciesa. Thaís, seja bem-vinda. Oi, Izzy, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês duas. Tudo bom, Suzana? Oi, Espero que seja Izzy, oi, muito... Thaís. Oi, espero que seja muito proveitoso o nosso debate. Obrigada pelo convite, Izzy. Por Vai ser nada. ótimo. Eu também estou muito feliz de vocês estarem aqui, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? Sim. Meninas, eu li recentemente um dado da Organização Mundial de Saúde, que diz o seguinte: 15,7% da população idosa, ela está submetida a um tipo de violência. É um dado recente, agora maio desse ano, de 2022, né? E aí eu pergunto, o que é violência contra o idoso? Existe alguma lei, né, que fale especificamente esse assunto? A nossa legislação brasileira, ela fala sobre algo acerca disso? Sim, Izzy. É a Lei 10.741, de 2003, que instituiu o Estatuto do Idoso. Só que, nesse ano de 2022, o Estatuto do Idoso passou a ser chamado Estatuto da Pessoa Idosa. Por quê? Porque o termo idoso foi considerado excludente. Excludente no sentido de que mais da metade das pessoas maiores de 60 anos são mulheres. Então, para ficar mais acolhedor, o mais adequado é pessoa idosa. É assim que nós devemos nos referir. Uhum. Sim. De acordo também com esse estatuto, a violência contra a pessoa idosa é qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que lhe cause morte, dano ou sofrimento psíquico ou físico. Exatamente. A partir desse conceito legal que a Suzana citou, Izzy, o que a gente pode entender como violência contra a pessoa idosa? Pode ser definida como um ato único, um ato repetido, inclusive, meninas, muitas vezes é um ato repetido e não um ato único. Ou, inclusive, ainda pode ser uma falta de ação apropriada que tem que se ter com aquela pessoa idosa. É omissão. Exatamente. Pode ocorrer em qualquer fase do relacionamento, qualquer relacionamento ali que se tenha com uma pessoa idosa, pode acontecer a violência contra a pessoa idosa. Qualquer coisa que cause um dano, um sofrimento à pessoa idosa. E a gente sabe também que essa problemática é uma questão social global, que envolve tanto a saúde, tanto os direitos de dignidade das milhões de pessoas idosas em todo o mundo, né? Não é algo local, não é algo aqui do Brasil, é algo que é uma questão mundial, né? Merece a atenção de toda uma comunidade internacional. Sim. E a gente sabe também que o abuso, ele continua sendo um tabu, né, que é subestimado, ignorado, muitas vezes é silenciado pela nossa sociedade, né, que é negar que o problema existe, mas ele existe, nós temos que falar, nós temos que conversar para ele poder ser, que tenha uma diminuição, né, nos números de casos de abuso contra as pessoas idosas, né. E também a gente sabe que há evidências que o abuso das pessoas idosas é um problema tanto social, como a gente já falou aqui, mas também é um problema de saúde pública mundial. Então é algo que merece a nossa atenção, merece o debate, merece a nossa conversa.
Interessante, Thaís. Então, existem vários tipos de abuso, né? Uhum. Vários tipos de violência contra o idoso. A violência física, a violência psicológica, a emocional, né? Mas na prática, como é que se apresenta no dia a dia? Como é que se exterioriza Isso. isso? Então, Izzy, tem vários tipos de violência, né? Nós podemos caminhar hoje e falando desses tipos de violência, mas vamos começar pelaquela que vem primeiro na nossa mente, né? Qual que é a primeira que vem na mente? Física. É a Física. violência física. Exatamente. E como é que se dá essa violência física? É com qualquer comportamento que inflija dor física sobre a pessoa do idoso, né? A gente também pode achar que pode se resumir a um tapa, né? Um soco, talvez, mas não. Um empurrão, uma queimadura. Inclusive, algo que a gente coloca aqui que chama bastante atenção é a administração de medicação de forma abusiva, de forma Sim. dolosa, de forma errada. Então, vai estar ali administrando de forma. Sabe que aquela medicação, que aquela quantidade está errada e mesmo assim continua Até fazendo. para induzir o idoso a dormir. Exatamente, Isso, né? tem muitos casos que isso acontece. Então, esse tipo de atitude é uma violência física, né? E como é que a gente nota? Ao contrário de algumas outras violências, né, a gente consegue notar na pele, né, é visível, né, não se esconde, é visível a olho nu, né, que são as manchas escuras, né, queimaduras, cortes, feridas não tratadas, um membro que tá ali quebrado. Então, assim, é uma violência que é aparente para aquelas pessoas que não estão ali na convivência da pessoa idosa, diferente de outras, né, por exemplo, a psicológica que tem sinais mais silenciosos ali para aqueles que não estão Verdade. convivendo, né, Suzana? É verdade. A violência psicológica, ela afeta diretamente a identidade, a personalidade, a autoimagem da pessoa idosa. E como é que você consegue classificar e identificar uma violência psicológica? Ela pode se dar por meio do ato de intimidar, de infantilizar, de ameaçar, insultar, Uhum. de isolar o idoso, a Sim. pessoa idosa, certo? Então, ela é uma violência que precisa ser desmistificada. Certo. Por exemplo, chantagear o idoso. Eu só vou te alimentar se você se comportar. Isso é uma chantagem, isso é um tipo de Entendi. violência. Então, o idoso que sofre esse tipo de violência, ele tem mais chances de desenvolver depressão, que é bem comum entre esse grupo de vulneráveis. Entendi. Isso me fez lembrar de um caso de um ator, né, que da década de 70, muito famoso, que ele pediu o suicídio assistido, né? Nossa. Uma prática assim, Extrema. aceita, né, na Uhum. Suíça, na Holanda, na Bélgica, né? E ele não tem nenhuma doença terminal, né? E que eu fiquei pensando, ao meu ver, é algo psicológico, né? Uhum. Então, o nosso idoso, ele dá algum sinal de que alguma coisa está acontecendo com ele nesse sentido? Sim, Izzy. Os comportamentos de uma pessoa idosa que sofre com essa violência psicológica é evidenciado principalmente no medo. Medo dos seus cuidadores, medo de coisas que antes ele não tinha, como, por exemplo, medo do escuro, medo de caminhar sozinho. Mas não é também só através do medo. Sensações, sentimentos muito aflorados, o idoso passa a chorar com muita facilidade. Assim, né? Tudo isso que eu tô falando tem que ser analisado dentro do contexto em que o idoso está inserido, assim, o ambiente familiar, os problemas econômicos, sociais, é claro, mas sempre com atenção das pessoas, principalmente que visitam essa pessoa idosa, olhar no entorno, ver se está passando alguma questão psicológica ali pode Naquele estar. caso, né? Exatamente. Pode ser um caso isolado, né? Exatamente. Não pode também olhar uma situação e falar, bom, vou denunciar. É preciso Não é um ponto analisar. isolado, existe um conjunto, né, Com para ser certeza. analisado, Com para certeza. identificar. Ainda Entendi, sim. assim, os cuidadores, principalmente, têm que ter muita delicadeza no trato com a pessoa idosa, porque, como eu falei, é uma idade que a pessoa fica mais sensível, sabe? Uhum. Entendi. E um outro ponto que eu acho assim bem delicado, o abuso sexual, né? Sim, é Algo bem assim delicado.
Como isso pode acontecer? Como que a gente É bem pode ultrajante, lidar? né? Quando a gente fala de violência sexual contra a pessoa idosa, nos causa logo repulsa, né? Porque são pessoas mais frágeis, a gente tem essa Sim, noção, né? Sim, Então, assim, é algo que a gente não gosta de falar, mas a gente também tem que falar porque claro. acontece, né? E o que que vem a ser essa violência sexual contra a pessoa idosa? É qualquer ato sexual não consentido. Então, ali é um ato que a pessoa idosa obviamente não permite e mesmo contra a sua vontade é feito, né, Suzana? entendi. Mas a Isso. gente pode anotar assim algo específico que possa demonstrar que ele esteja sofrendo esse tipo de abuso? Sim, Izzy. É importante se atentar para sinais como o idoso passa a ter medo de ser tocado, ele passa a ter vergonha, receio de ser despido, passa a não querer tomar banho, manchas escuras na parte do peito, dos seios, doenças sexuais genitais recorrentes, aparecimento inexplicável de mancha de sangue em lençóis, em roupas, Nossa. roupas rasgadas. Todos esses são Uhum, sinais que com certeza devem ser investigados. uhum, Entendi, sim. Então, ó, até agora então a gente viu que existe o abuso físico, né? O uhum, abuso psicológico, certo. né? Isso. Mas eu fiquei pensando, existe algum tipo de abuso que não afete assim diretamente o idoso, que não seja o físico, o O psique psicológico. dele? Aham. É, Existe. Em um desses tipos, né, desse outro tipo de violência, é a violência relacionada à exploração material ou financeira, né? O que que vem a ser esse muito bom. tipo de violência, né? É qualquer ato abusivo, de propriedade ou bens da pessoa idosa. É tudo aquilo que envolve a parte financeira da pessoa idosa, né? Venda, transferência de dinheiro, assinatura forjada em cheques ou outros documentos financeiros legais, né? E o que mais acontece, né? Que são os empréstimos bancários, né? É muito fácil Sim. ser percebido esse tipo de violência, porque tá relacionado à conta bancária do idoso, né? O desaparecimento inexplicado de bens valiosos, de valor da sua conta bancária, o uso excessivo de empréstimos que muitas vezes o próprio idoso não conhece, não sabe, né? Então, inclusive, a gente chama atenção para esse ponto porque diariamente a gente escuta nos jornais, né, notícias que estão relacionadas ao Procon, dele denunciando, né, o órgão denunciando que dezenas de pessoas idosas estão indo diariamente ao órgão justamente denunciar esse empréstimo consignado abusivo, que eles não têm conhecimento, que eles não sabem, que mesmo assim Nossa. existe no nome dessas pessoas idosas, né? A gente alerta também que pode ser duas nuances, né? O caso do empréstimo consignado. A primeira, dos familiares, né, que fazem ali o uso indevido dos documentos. Sim. E o segundo são as instituições financeiras locais menores, né, que a gente também não sabe como, né, tem Sim. acesso Aham. ao telefone Passam dessas. essas informações, né? Isso, Dados. exato. Tem esse telefone deles que a gente não sabe, né? Como é que tem o telefone das pessoas que são aposentadas, dos pensionistas. E por meio do aplicativo de mensagem, eles constantemente tentam aplicar golpe. Por enxergar que a pessoa idosa é um alvo fácil, é uma presa ali para eles. Então a gente alerta para que as pessoas elas fiquem atentas a esse tipo de violência, né? Que às vezes você acaba negligenciando ali o celular da pessoa idosa, mas também tem que dar uma alertada sobre essa situação, que é bem recorrente. Sim. E hoje é tão fácil fazer empréstimo em nome de terceiros, né? Exato. Se for O você, se fosse a telefone. gente tentando fazer um empréstimo, ia pedir um monte de documento, né? É É. Mas, verdade. E às vezes vem aqueles anúncios dizendo você não precisa comprovar residência, não precisa comprovar Renda. renda, não precisa comprovar, né? isso, Basta ser exato. idoso, aposentado, Essa, É, pensionista. essa é uma violência que muitas vezes o idoso não sabe que está passando, exato. sofrendo. É um outro tipo de violência, Izzy, que é importante falar, porque ela muitas vezes passa despercebida, mas ela é a violência institucional. É uma violência que ela está ali nas disposições sobre como funciona o Estado e a nossa sociedade. O que eu estou falando é que ela está muitas vezes prevista em lei. Então, isso não faz dela menos violenta. Eu vou citar aqui dois exemplos. O primeiro deles é a aposentadoria compulsória do servidor público, Uhum, que ao Sim. completar 75 anos, ele é aposentado sumariamente do serviço Uhum. público, sem que haja nenhuma avaliação objetiva sobre a produtividade desse servidor, sobre as condições que podem ser melhoradas para que ele continue no serviço público. Isso é retrógrado, porque
75 anos hoje em dia, a gente sabe que não é a Exato. mesma coisa que 75 anos tempos atrás. É como se Então, fosse uma violência consentida, né? exatamente. Todo mundo tá vendo, mas todo mundo tá Uma concordando. violência legalizada. Exato. O motivo da aposentadoria, ter 75 anos, é um etarismo, é uma forma de discriminação. Uhum. Outro exemplo é previsto no Código Civil, que prevê que as pessoas maiores de 70 anos que desejam se casar vão ter que, compulsoriamente, escolher o regime de separação total de bens. Uhum. Bom, inicialmente, tá na cara que tira a autonomia privada da pessoa maior de 70 anos Uhum. de escolher o regime matrimonial que desejar. E também escancara, deixa bem evidente para a gente, enquanto estudiosos do direito, que o objetivo do legislador não foi proteger a pessoa idosa, Sim. foi proteger os futuros potenciais herdeiros daquele Sim. matrimônio. Entendi. E como a gente sabe, não existe herança de pessoa viva. Então, essa disposição do Código Civil, ela já tem entendimentos jurisprudenciais de juízes já flexibilizando Uhum. esse regime. Só que flexibilizar ainda não é a solução do problema. Não é Porque taxativo, né? Exatamente. Não resolve a questão que a pessoa maior de 70 anos não tem liberdade para escolher o regime que desejar. E é bastante estranho, se a gente parar pra observar, né? Porque se a pessoa idosa chega numa fase da vida que pode ter vários bens, ou que tem, né, um patrimônio ali grande, por que ele não pode dispor do próprio patrimônio, né? Por que são as outras pessoas que vão dispor e fazer... Trabalhou a vida inteira para Exato. construí-la. Então, assim, é algo revoltante, né? Sim. Nossa, meninas, quanto abusos, né? Nós estamos discutindo aqui, né? Sim. E me veio à mente agora, como exemplo de abuso, a negligência, Sim. o abandono ao idoso, né? Sinais como, por exemplo, não acompanhar o idoso ao médico, não prestar uma alimentação adequada, né? Não prestar cuidados de higiene, são tudo indícios, né? São indicações que o idoso está sofrendo algum tipo de abuso, né? Então, eu penso assim, como é que essas pessoas que infligem, né, Uhum. esse mal, que fazem esse tipo de abuso contra os nossos Essas idosos, violências, né? isso, como é a punição? Existe algo que fale sobre a punição especificamente? Então, existe a punição, né, da violência contra as pessoas idosas. Ela encontra guarida no próprio código, no próprio estatuto da pessoa idosa, no capítulo 2. E existem vários artigos que abordam justamente os crimes e as penalidades para esses crimes, né, Suzana? Isso. Essas condutas que a gente já vem conversando aqui hoje, e mais outras, como, por exemplo, utilizar indevidamente o cartão magnético da pessoa Sim. idosa, discriminar a pessoa idosa Sim. no âmbito de trabalho, são crimes tipificados no Estatuto da Pessoa Idosa, com Uhum. penas de detenção e de reclusão que variam de 2 meses a 12 anos, e em alguns casos ainda tem aplicação de multa. Uhum. Então, são sim tipificados, são crimes, e que, claro, não resolvem o problema, porque a pena é aplicada depois que já houve o fato Típico, né? delitivo, Uhum. mas que, imagina se não existisse, como que seria pior a vida da pessoa idosa? Entendi. Gente, nós temos, assim, 2 meios que podemos utilizar para lutarmos contra isso, né? Uhum. Que vocês devem saber, um é o Disque 100, Sim. que nós podemos fazer uma denúncia, né? Nós podemos ligar, não precisa se identificar, a denúncia é anônima mesmo, e não necessariamente tem que ser o idoso, né? Qualquer pessoa, o vizinho, o parente, né? Pode fazer essa ligação. E temos também a Delegacia Especializada de Crime contra a Pessoa Idosa, né? No Parque 10. Lá, eles têm uma equipe multidisciplinar, são profissionais preparados, né, para atender o nosso idoso, né, principalmente nessas questões do abuso, né? Isso. Bom, eu sei que combater a violência contra o idoso não deve ser uma tarefa nada fácil, né? Com certeza existem muitas barreiras aí, muitas dificuldades, né? O que pode ser feito, então, Uhum. para pelo menos, eu sei que eliminar total, né? Sim. Esse é o ideal, né? Uhum. Mas o que a gente pode fazer para ir amenizando, para ir corrigindo? Com certeza, Izzy. Parada que a gente não pode ficar, né? Então, o que a gente pode fazer? Como a gente sabe que a problemática
pede, né, ações, né, é uma problemática muito severa que assola mundialmente a nossa comunidade, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Primeiramente, né, conversar, debater, trazer esse assunto de volta para as rodas de conversas é um ponto que a gente também pode alertar, né, para que isso aconteça na roda de conversa tenha esse tipo de conversa, né? Como é que a gente quebra o tabu, né? Conversando, falando, né, colocando na mesa esse assunto é uma das formas, né? E justamente pensando nessa visibilidade para a questão que ela merece, a Assembleia Geral das Nações Unidas instituiu no ano de 2011 que o dia 15 de junho seria desde então oficialmente reconhecido que como o Dia joia. Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Qual que é o objetivo dessa data, né? É justamente sensibilizar a sociedade, os próprios idosos, no combate à violência. E a proposta é justamente essa, é romper o silêncio. Romper o silêncio contra os maus tratos, romper o silêncio contra toda forma de violência, romper o silêncio que o idoso precisa de atenção, né, que a violência ela não é legalizada, né, Sim. é combater. Então, assim, esse dia ele representa para o que o mundo inteiro está ali, né, para manifestar a sua oposição aos abusos e sofrimentos infligidos a algumas das nossas gerações mais velhas, né. Inclusive, no mês de junho também é promovido, né, tudo isso é para conscientizar, né, Aham. Sim. e é promovido o mês Junho Violeta, que é um ciclo criado pela Organização das Nações Unidas em 2006 com o intuito justamente dessa conscientização, né? Que é conscientizar a população sobre a relevância de combater a violência cometida contra os idosos. São formas de conscientização, né? São formas de debate, são formas de conversas, é justamente para romper esse silêncio que a gente precisa, pelo menos começar a romper, né? E rompendo aos poucos. Sim, é verdade. Izzy, o combate à violência contra a pessoa idosa também deve ser feito por meio do fortalecimento de vínculos da pessoa idosa, vínculos familiares e Vínculos. sociais, principalmente. Então, de início, você que tem uma pessoa idosa na sua família, que com certeza você deve ter, vá visitá-la, não deixe ela isolada, excluída, só indo visitar quando precisa, enfim, de medicação, quando já está adoentada. São medidas simples para você que é jovem e pode se deslocar até ela e que com certeza vão ter um grande impacto na vida dessa pessoa idosa. Também outro exemplo desse fortalecimento, desses vínculos, são os centros de convivência do idoso, que tem vários aqui já em Manaus, Sim. certo? Sim. Eles têm um papel fundamental. Eles têm um foco justamente no desenvolvimento do envelhecimento saudável. Além disso, eles garantem direitos, porque lá os idosos também são incluídos em rodas de conversa para saber sobre seus direitos e tudo mais. Ele visa também a inclusão social e o desenvolvimento da autonomia. Que joia, Então, gente. esses centros já funcionam como prevenção de situações de risco, de exclusão e de isolamento, que como a gente viu, o isolamento, a exclusão é um tipo de violência. Só também gostaria agora de relembrar que não é só você que tem uma pessoa idosa em casa, que não é só você que tem que estar atento a essa conversa que a gente está tendo aqui. É dever da família, é dever da comunidade, da sociedade, do poder público atuar no sentido de proteger a pessoa idosa e proteger principalmente seus direitos. Sim. Certo? Que é um grupo vulnerável que merece toda a atenção e todo o apoio. Sim, Sim, Suzana. sim. Inclusive, nessa tua última fala, eu me lembrei de um caso de uma amiga da minha mãe, que ela já é uma pessoa idosa, né? Já tem uma certa idade. E ela mora com a filha. Aí, antes da filha sair, né, pra trabalhar, ela arrumava toda a casa, lavava as louças, varria a casa, fazia o almoço e não deixava a idosa fazer nada. Porque ela achava que estava fazendo bem, pra não dar Que estava trabalho. ajudando a mãe. Exatamente, pra ela não se cansar. Então, assim, Tá. ela todo dia ela tava fazendo isso. O que aconteceu? Aos poucos, essa pessoa idosa, ela vinha ficando mais retraída. Aí foi passando, aí ela não queria mais nem que ligassem as luzes, né? Ela queria ficar no escuro. Nossa, que ponto Sinais de chegou. depressão, né? Exatamente. Então, assim, a família começou a notar e rapidamente eles tomaram uma iniciativa, né, de incentivar a idosa a ir a centro de convivência, como podia, né,
ela ir no trabalho da filha dela. Então, voltar ali para um grupo, voltar a ser Inserida, né? exatamente, a se sentir parte de um grupo. Então, o que que ela se sentiu? Ela se sentiu acolhida. Ela sentiu que fazia parte de novo de um grupo. Ela se sentiu útil. Então, aqueles sinais que vinham dando, né, de depressão, Preocupante, né? exatamente, foram todos diminuindo, até que ela voltou a ser o que ela era antes, né? Então, assim, ela se sentiu literalmente acolhida de volta, se sentiu que pertencia a algum grupo, que pertencia ali à sociedade. Não se sentia mais à margem, né? Excesso de proteção já não é tão Exato. saudável. Então, Interessante. são casos como esse que a gente alerta, né, justamente para essa parte, né, da importância de combater a exclusão, o isolamento, que não é só as penas, que não é só o direito, né, não, vai ser punido assim, vai ser punido dessa forma, vai ser punido dessa forma, mas também aquilo que está na nossa mão, que é fazer com que o idoso se sinta acolhido, se sinta parte ali de um grupo. Inserido, né? O ser humano, ele Isso. sente essa necessidade de estar inserido, de pertencer, né, a um grupo, né? Isso. Muito bom esse caso, esse caso que Uhum. você trouxe, Thaís. Meninas, eu quero assim agradecer imensamente a presença de vocês. Nossa, como eu aprendi aqui com vocês, sabe? Sobre os abusos, o que as armas que temos na mão, que a gente pode, né, levantar a bandeira e Identificar. defender mesmo, né? Então, obrigada, sim, Thaís, tá Obrigada, bom? foi um prazer estar Obrigada, aqui. sim, também, Obrigada, Suzana, Izzy. né? E também quero agradecer a sua audiência. Curte aí o nosso canal, se inscreva, compartilhe e até o próximo Tive um episódio. sininho, hein? Ative o sininho. Obrigada, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.